não é um jogador qualquer, né? É um jogador de alto nível e eu tenho certeza que aqui no futebol brasileiro, na minha opinião, ele pode sobrar. Tem bom chute de fora da área, sabe construir por dentro como um volante, fez isso na seleção brasileira algumas vezes com o próprio Tite e é um lateral que chega para resolver a posição do Flamengo nessa ausência do Vinha. Você trazer um lateral com muita qualidade, você muda muito. Joga muito, até a personalidade de todo o time. Créditos do canal, na descrição. Mas continua. Ele tava gripado, pô? Ele tá, melhorou? Ontem eu acho que ele tava melhorzinho. Não, na verdade, assim, vamos falar sério aqui agora. O Michael ele voltou numa versão bem melhor. Tecnicamente, a gente já conhecia o Michael. É um cara extremamente habilidoso. Verdade. Só que ele melhorou muito o estilo de jogo sem a bola de fato. Ele brincou sobre isso na entrevista coletiva dele, que o Jorge Jesus pegava no pé. E a gente pôde ver ontem, sobretudo no primeiro tempo, o Michael numa versão extremamente melhor. Sobretudo na parte física, porque eu vejo um atleta mais forte fisicamente. Óbvio, ele nunca vai perder a característica dele, que é uma característica de habilidade, de ter muita explosão, de ter velocidade. Mas eu sinto que ele está mais forte fisicamente para aguentar os trancos e as pancadas que ele vai receber, porque o estilo de jogo exige muito isso, no caso dele também, né? E ele é bem baixinho, né? Ele é bem baixinho, exatamente. A gente pôde vê-lo ontem fazendo um gol de cabeça, o que é raro acontecer pela estatura dele, e ele mesmo brincou com isso. Eu gostei muito do primeiro tempo dele e o Flamengo precisava de um jogador como ele para substituir o Cebolinha. Quando eu digo precisava, é um jogador identificado com o clube, identificado com a torcida, pronto para entrar e jogar, e foi isso que aconteceu. Ele foi apresentado no dia seguinte ele já entrou em campo e deu conta do recado. Óbvio que no segundo tempo a gente pôde ver o Michael caindo um pouco de rendimento por conta da parte física. A gente está falando do Michael por conta da reestreia, e uma reestreia muito boa, com gol, mas eu também quero mencionar a baita partida do Luiz Araújo. Na minha opinião, foi o melhor em campo, jogou muita bola novamente, e quando eu digo novamente, porque lá na altitude foi um jogador que sofreu bastante por conta da altitude e mesmo assim percorreu 10 quilômetros e ontem novamente ele entrou em campo e deu conta do recado, tem sido um jogador extremamente importante para o setor ofensivo do Flamengo. Então eu quero destacar o Michael nesse retorno dele, um retorno de luxo, e também destacar o Luiz Araújo, que novamente deu uma assistência e participou, querendo ou não, do segundo gol do Flamengo, que embora tenha sido contra, mas ele estava ali na jogada pressionando o setor adversário. Então, parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez. O Michael, ele tem um estilo de jogo que eu acho que eu admiro muito, que é o jogo do corajoso, Pedrosa. Às vezes, que não é o caso do Michael, mas às vezes o cara não tem nem tanta qualidade técnica, não é o caso dele, por favor, mas o cara é corajoso. E o Michael, além de ter muita qualidade, fazer um contra um, ter muita energia, ser muito vertical, ele é corajoso, assim. Você vê que o Michael não tem tamanho de jogo para ele. Ele entra e joga e ele se diverte jogando futebol. Eu gosto desse tipo de jogador. E eu acho, tô com o Vene, era exatamente esse estilo que o Flamengo precisava nesse momento. E isso faz parte da personalidade dele, Fernanda, porque ele é um cara alegre. Você vê o Michael, ele tá sempre sorrindo e ele consegue transparecer isso em campo. Quando você pensa na carreira do Michael, ele surge no Goiás e surge muito bem, é eleito a revelação do Campeonato Brasileiro e, como o Vene destacou aqui, com um jogo sem bola praticamente nulo. Por quê? Ele é a ousadia, ele é a alegria, ele é o drible, ele vai pra frente, ele quebra a linha. Hoje no futebol, você tem um jogador que é irresponsável, é muito bom, como é o Júnior Santos, por exemplo. É um jogador que taticamente, com a bola, ele é irresponsável, ele vai pra dentro, ele quebra a linha. E é muito importante essas equipes terem isso, porque hoje o futebol se tornou um jogo muito tático, onde você se fecha ali, bota uma linha de 4, bota uma linha de 5, e a jogada individual muitas vezes faz a diferença. O Michael é esse cara, mas dentro do gol dele, é importante destacar como ele pisa na área. Isso também tem a ver com a evolução dele sem a bola, porque ele pisa pra cabecear. E hoje, ontem o Flamengo veio com o Bruno Henrique e com o Michael como dois atacantes, e o Luiz Araújo até mesmo, muitas vezes, trabalhando como meia ou até um ponta direita, e conseguiu participar das duas jogadas. Então acho que ontem o Flamengo fez um jogo bom. No segundo tempo sofreu um pouquinho com o Red Bull Bragantino,
mas logo depois acabou ganhando um gol numa bobeira ali do Red Bull Bragantino, mas a vitória foi para lá desmerecida. E, mais uma vez, tudo que a gente destacou aqui, a diferença do Flamengo para o Botafogo. Qual era a diferença que a gente destacou aqui? Reposição de peças, contratações, novos jogadores, oxigênio. O Botafogo acabou com o Flamengo nas últimas rodadas com novos jogadores. O Flamengo ontem teve uma partida decisiva de um novo jogador. Então os reforços são muito importantes para times que estão disputando as 3 competições, 2 competições, principalmente nesse alto nível, porque eles trazem outra perspectiva para esse time. E assim, vocês falaram da evolução dele. O Michael, quando sai, ele é um jogador, ele sai daqui completamente intuitivo. Isso não é ruim, né? Isso é... Por exemplo, eu acho o Bruno Henrique completamente intuitivo. O cara nasceu para jogar futebol. Você vê que ele faz aquilo na intuição dele, na qualidade que ele tem. Ele vai lá e joga a bola. Ele vai lá e encanta com o futebol. O Michel era assim. Só que essa evolução faz ele não perder essa parte da intuição, né? Porque você viu ontem, ele não perdeu isso. Mas também traz um pouco do sóbrio sem a bola no pé. A gente viu isso muito ontem com o Michael. Agora, Venê, o Pedrosa destaca essa parte de se reforçar. E se reforça não só com o Michael, o Alexandro também está chegando. Inclusive, já foi até anunciado de forma oficial pelo Flamengo agora, né? Exatamente. Tá aqui os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, estão na Europa, se encontraram com o Alexandro lá em Portugal, em Lisboa, e lá ele pôde assinar o contrato dele válido até dezembro de 2026. Particularmente, eu acho uma baita contratação da diretoria do Flamengo. Foi muito bem. Vale ressaltar também que o fator Tite pesou demais na escolha do jogador, que ele tinha várias propostas, vários outros clubes, não só do futebol brasileiro e também da Europa, procuraram o Alexandro. Para quem não sabe, o Alexandro tem 33 anos, jogador de seleção brasileira, estava quase 10 temporadas vestindo a camisa da Juventus da Itália. Não é um jogador qualquer, né? É um jogador de alto nível e eu tenho certeza que aqui no futebol brasileiro, na minha opinião, ele pode sobrar. Óbvio, tem a parte física que em determinado momento pode pesar, porque o futebol brasileiro exige bastante, mas eu acho que o Flamengo foi muito bem no mercado, na ausência... Lembrando, o Flamengo contratou o Alexandro porque o Vinha se machucou. O Vinha e o Ayrton Lucas eram os jogadores à disposição do Flamengo para a lateral esquerda. Com a lesão do Vinha, que vai ficar um longo período fora, e a gente não sabe, a verdade é essa, como o Vinha vai voltar após essa grave lesão, o Flamengo foi muito bem, fez uma contratação que eu acho de alto nível. O jogador tem desembarque previsto para essa quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos no Flamengo, e o fator Tite pesou demais, porque o Tite conversou com ele, o Matheus Bach conversou com ele, e ele entendeu que o projeto do Flamengo era o melhor para esse momento, para a carreira dele. Não chega para qualquer time, né, Lucas Pedrosa? É claro que é forte o Tite falar, mas também chega para vestir a camisa do Flamengo. Fala um pouco mais sobre esse jogador, as qualidades, as características desse lateral que está chegando agora, já anunciado de forma oficial pelo clube, pelo próprio Flamengo, Pedrosa, Alexandro. O Alexandro mudou as características dele ao longo da carreira, tá, Fernanda? Ele sai daqui, se eu não me engano, se não me falha a memória, como campeão da Libertadores pelo Santos. A lateral do Santos era Danilo e Alexandro. Ele era um jogador de mais ofensividade, de inventividade, de ir para cima. Jovem ainda, é claro, ele tinha 22 anos quando saiu daqui. E ele é um atleta que no futebol italiano ele aprendeu também a marcar muito, né? Tem bom chute de fora da área, sabe construir por dentro como um volante, fez isso na seleção brasileira algumas vezes com o próprio Tite e é um lateral que chega para resolver a posição do Flamengo nessa ausência do Vinha. Lembrando que até eu poderia citar aqui a boa partida que o Léo Pereira fez ontem, tá? Como lateral esquerdo. Para mim ele fez uma boa partida. Só que, obviamente, é muito melhor você ter... não é novidade também. Exatamente. Obviamente é muito melhor você ter um lateral da posição do ofício. É reforço de peso. Talvez seja o melhor lateral esquerdo brasileiro, um dos melhores aí, depois do Marcelo, depois dos grandes craques que a gente viu aí, como Roberto Carlos e tudo mais. É o cara que mais frequentou a seleção brasileira nesse tempo. E a gente fala tanto dessa forma precária que a gente vive, respira o futebol brasileiro. Aqui, o nosso campeonato brasileiro, pelas laterais, pelas bordas, não só o lateral direito como o lateral esquerdo. A gente não consegue apontar o dedo para 10 caras fora do normal. É isso. A gente muito mal acha 5. É verdade. E assim, você trazer um lateral com muita qualidade, você muda muito. Joga muito, até a personalidade de todo o time. Assim, como a gente está sofrendo por conta das laterais, na seleção brasileira a gente até destacou isso. Você trouxe isso quando a gente mostrou a lista por aqui. O Botafogo, por exemplo, ano passado, sofreu muito com as laterais. Por assistir. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Até a próxima.